Bom dia, boa tarde e boa noite, caros amigos, leitores, patrocinadores do blog Médico Animósico e espectadores de nosso canal aqui em YouTube. Eu sou Rui Mendes e aqui estamos para gravar mais um encontro em idioma português, patrocinado por nossos amigos, simpatizantes, admiradores e também pacientes, pessoas que realizam as nossas terapias e tratamentos medicinais naturais e que, graças à impressão criada, graças aos resultados efetivos que tiveram, graças à terapia, graças à anemosia quântica, decidem patrocinar temas pertinentes ao seu processo com a nossa medicina. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. E o tema que nós elegemos para tratar no dia de hoje é justamente vozes na cabeça, guias espirituais, assediadores e obsessores ou esquizofrenia. Todos nós nos relacionamos com a nossa imaginação, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, de maneira que por vezes é um tanto difícil filtrar o que é influência de outras consciências, o que são impressões estimuladas por energias de baixa frequência, como o medo e a dúvida. Por isso hoje vamos abordar um pouco esse tema, que diz respeito justamente às pessoas, ou ao tratamento realizado pelas pessoas que patrocinam a nossa videopalestra em idioma português. Os nossos patrocinadores dessa videopalestra de hoje estão na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, no Brasil. É o senhor Vitor Pedrosa e a namorada dele, a Kathleen. Um grande abraço para vocês, Vitor e Kathleen. E o Vitor e a Kathleen decidiram patrocinar essa videopalestra justamente porque o Vitor já é um leitor do nosso blog e espectador do nosso canal de longa data, esteve com a gente no começo, no sucesso e também no fracasso, na saúde e na doença. E ele procurou, a nossa Casa Real Sagrada procurou a mim, Rui Mendes, médico animósico, para realizar a leitura e restabelecimento curativo dos registros akáshicos e também sessões de psicoterapia remota, dentro das quais nós pudemos nos conhecer, estabelecer um vínculo de contato, de amizade, de confiança, que permitiu ao Vitor expandir a consciência dele e ter um melhor nível de compreensão a respeito do que estava acontecendo na vida dele e também na família dele e no relacionamento dele para com a Kathleen. Então é importante explicar como essas pessoas acabaram encontrando o nosso trabalho e adquirindo o nosso serviço. E nós vamos abordar um pouco aqui o tema referente a eles como exemplo, sem entrar em detalhes profundos, justamente para respeitar o anonimato dos pacientes. Mas o que nós vamos tratar aqui hoje certamente é algo que passa com a maioria das pessoas, principalmente as que são filhas de evangélicos, principalmente as que ainda vivem com os pais depois dos 20 anos, principalmente a maioria das pessoas que está no Brasil e namora. Então eu dou início à nossa videopalestra de hoje em idioma português, palestra patrocinada pelo Vitor e pela Kathleen, fazendo a seguinte pergunta para todos os nossos espectadores. Se essa voz que fala na sua cabeça é você, quem é a pessoa que está escutando? E se você é essa pessoa que escuta as vozes na sua cabeça, quem é que está te dizendo? Quem é que está falando? De quem são essas vozes, de fato? Então esse paradoxo em forma de pergunta que eu faço aqui para vocês deve servir como objeto das meditações pessoais de vocês, para que vocês compreendam a diferença que existe entre pensamentos, impressões, imaginação e assédio e obsessão espiritual, até chegar em níveis que a nossa medicina convencional designa como esquizofrenia, né? Então, a nível histórico é muito importante aceitar e compreender que
os grandes avatares da religião, seja ele Maomé na religião islâmica, seja Moisés no caso do judaísmo, eram pessoas que diziam ouvir a voz dos anjos, eram pessoas que diziam ouvir a voz de Deus. E no caso de Moisés, ele passou 40 anos arrastando o povo de Israel pelo deserto, num caminho que sai do Egito e vai até Canaã. Por 40 anos, um caminho que tem 420 quilômetros, ou seja, não deveria levar mais de 3 meses essa peregrinação que Moisés e os judeus levaram 40 anos fazendo. O que talvez nos evidencie que as vozes que escutavam Moisés não era necessariamente Deus, e se era algum Deus, não era necessariamente sério, justamente porque ele teve a manha de manter durante 40 anos os caras fazendo um caminho que em 3 meses poderia ser feito por qualquer caminhante. Então há de se considerar de que parte das vozes que nós escutamos em nossa cabeça, por vezes não estão atuando em nosso favor. Por vezes não estão trabalhando pelo nosso bem maior. E quem sabe até se divirtam criando pensamentos, crenças e impressões através das quais podem nos manipular, permitindo assim que nossas energias acabem alimentando a eles, ao invés de alimentar os nossos próprios sonhos, ao invés de alimentar as nossas próprias vontades e intenções. Então é importante abordar um pouco como se deu, por que o Vitor veio procurar fazer um tratamento, justamente porque ele é uma pessoa que vem de um meio familiar de pessoas religiosas, evangélicas, parece que a namorada dele também. Ela só está começando a se tratar agora, ele já fez tratamento anteriormente. E ele basicamente começou a procurar o nosso tratamento porque ele considerava que a namorada dele fazia algumas coisas sem sentido. Eu considero que todas as mulheres fazem coisas sem sentido. E ele sentia ódio, sentia raiva, sentia ciúme, sentia energias negativas que fizeram com que ele quisesse se tratar para saber por que ele sentia isso, por que ele não podia suportar o comportamento da namorada. Sendo que ambos tinham esse histórico, né, de vir de famílias religiosas, ambiente religioso, morar com os pais. E também outro detalhe importante que facilita muito o trabalho de assédio e obsessão é comer comidas industrializadas, comer comidas, pedir comida na rua para comer em casa, não fazer a sua própria comida. E outros fatores, como não saber o que quer da vida a nível profissional e ao mesmo tempo aceitar qualquer tipo de trabalho para ter dinheiro, entre outras coisas que passa com a maioria dos brasileiros, que passa com a maioria dos jovens entre 20 e 30 anos de vida, que faz com que a pessoa acabe desistindo daquilo que ela realmente quer, porque ela nem entrou em contato, ela não faz ideia, para conformar-se com aquilo que a vida está proporcionando. Então, basicamente, o Vitor procurou nossos tratamentos porque ele sentia uma raiva, ele sentia um ódio, que ele percebia que não era dele, quando a namorada dele mantinha determinados comportamentos, que ele também percebia ou intuía que não era muito ela. E por isso, claro, ele, ao buscar ajuda, encontrou o nosso blog e veio realizar os tratamentos. De maneira que não só ele, como ela também, indiretamente, sem realizar o tratamento, melhorou consideravelmente. Porém, agora com a nossa oferta para as pessoas que patrocinam durante o mês de agosto uma videopalestra em idioma português e ganham inteiramente gratuito, de forma gratuita, um tratamento acástico, ele decidiu patrocinar essa videopalestra, de maneira que agora a namorada dele também vai poder realizar o tratamento acástico com direito a mapa completo, um tratamento que leva de 10 até 30 dias, dependendo dos itens e fatores bloqueantes que nós encontramos durante a consulta, durante a canalização. Então, nossos médicos acharam por bem gravar esse encontro aqui hoje para explicar, não só apenas para o Vitor e para a Kathleen, que já realizaram tratamento e estão realizando,
como para todas as pessoas que vêm de ambiente evangélico, de ambiente religioso, e que acabam sendo sufocados, asfixiados por esse ambiente, justamente porque nesse tipo de ambiente as suas energias criativas, o seu pensamento, ele não pode fluir livremente, justamente porque essas pessoas praticam a censura. É esse o trabalho da religião. Então é importante nós estarmos aqui hoje para definir como uma pessoa pode compreender se as vozes, impressões, pensamentos e sentimentos que ela está vibrando a nível mental ou íntimo é o seu eu superior, guias amparadores extrafísicos, se são seres obsessores e assediadores, ou se são brotes de esquizofrenia e doença mental que você vai ter que tratar com a medicina alopática, com a medicina acadêmica. E é justamente para isso que ela existe, para resolver níveis de mentira e níveis de enfermidade, aos quais a energia pura e simplesmente já não pode tratar. Você precisa inventar estratagemas mais fortes e mais profundos para tratar doenças mais severas e perpetuadas de uma maneira mais intensa na realidade 3D. Por isso que a medicina energética é tão importante, porque ela é preventiva, ela não é apenas curativa. Ela impede que as pessoas desenvolvam doenças que muitas vezes estão programadas para desenvolver porque mantém um determinado tipo de rotina, um determinado tipo de dieta, seja essa dieta mental, emocional ou física. Mas enfim, para que vocês identifiquem o que está acontecendo dentro da cabeça de vocês, o que são essas vozes, se são pensamentos, se é imaginação, se são seres que intentam fazer sugestões para te prejudicar, justamente porque vivemos em uma dualidade. O bem atua e o mal atua, de maneira que você precisa compreender os mecanismos de um e de outro e com qual você vai trabalhar. Lembrando que trabalhar com energia negativa é como ter um carro movido por combustível a álcool, diferente de trabalhar com energia positiva, que é um carro movido a combustível gasolina. Tanto a energia positiva como negativa são combustíveis através dos quais nós materializamos as nossas realidades. Então, primeiro de tudo, meditar de forma periódica, justamente para desacelerar sua mente e conseguir colocar ordem em todos os diferentes setores através do qual o seu cérebro vibra mentalmente, seja a memória, seja o desejo, a vontade, etc. Então, basicamente, falando pela minha experiência própria, seus guias espirituais, seus criadores e protetores originais, seu eu superior, guias e amparadores extrafísicos, eles se comunicam através de amor e através de verdade. Então, quando você canaliza o seu eu superior, o nível de amor infinito que você experimenta é tão puro, tão original e tão verdadeiro que você compreende o que é estar livre de maldade. E uma vez que você tem essa experiência, 80% das suas dúvidas deixam de existir e 100% das suas perguntas passam a ter respostas. E é claro que por isso que a maioria das pessoas no nosso planeta, principalmente no Brasil, não está em contato com o seu eu superior, não está em contato com seus guias, protetores e criadores originais, justamente porque não tem ideia do que fazer, ou não tem ambiente, ou não existe psicosfera onde esse nível de amor infinito possa fluir. Então a maioria das pessoas está abaixo a influência de seus obsessores e assediadores, que muitas vezes são seres que estão controlados pelo eu superior e pelo criador e protetor original, porém não atuam naquele nível de frequência que o obsessor e o assediador sim atuam. E aí nosso eu superior tem dificuldade para estar em contato com nós, porque tem que fazer através de decretos que passam primeiro pelo obsessor e assediador para até esse decidir como essa informação vai chegar em nós. Então, basicamente, da mesma forma que o eu superior, criadores e protetores originais, guias e amparadores extrafísicos, trabalham através de energias de amor e verdade, que uma vez experimentadas te livram de energias como medo e dúvida, os seus obsessores e assediadores trabalham justamente através do estímulo e do cultivo
das frequências de medo, de dúvida, de inveja, de ciúme, apatia, competição, entre outros níveis de frequência que são negativos, que são telúricos, que são materiais, que são frequências baixas, frequências negativas. E é por isso que a televisão, é por isso que a cultura audiovisual imagética consumida pela maioria dos humanos ordinários da Matrix preserva esse tipo de energia, principalmente as novelas da TV. Hoje em dia o país Brasil, né, passa por uma situação bastante complicada porque existe um monte de gente pobre que imita o comportamento dos artistas da TV e acha que já chegou lá. E isso é uma maneira de, digamos assim, criar vácuos a nível etéreo que atraem, que facilitam o processo de assédio e obsessão, da mesma maneira que um casco de um barco com fissuras permite que entre água, ainda que não afunde, ou seja, desestabiliza, né? Então é muito importante que você, ao meditar, realize quais são as frequências energéticas dos seus pensamentos. Você vibra através de amor, de fé, de esperança, de paz, de lógica? Ou você vibra através de medo, mentira, delírio, fuga, ciúmes, inveja, como a família do Bolsonaro? Então, guias espirituais vibram através de amor e verdade, assediadores vibram através de medos, dúvidas, inveja, entre outras energias de baixa frequência, mentiras. E no caso da esquizofrenia, que já é a transformação desses eventos em uma patologia médica 3D, a esquizofrenia é justamente o delírio mesclado com a falta de esperança. Então a pessoa esquizofrênica é a pessoa que não confia em si mesmo e não tem interesse em fazer essa diferenciação a respeito dos seus pensamentos. Qual é a fonte dos seus pensamentos? Se eles são positivos ou negativos, se eles são fruto dos meus medos ou das minhas dúvidas, ou se eles são as respostas do meu eu superior às perguntas que eu fiz ontem, há um ano, há 10 anos atrás que seja. Justamente porque essas estruturas não trabalham dentro da linha temporal. A realidade material não foi criada dentro da linha temporal, ela funciona dentro da linha temporal justamente para que as pessoas possam passar pelos eventos que têm que passar para poder depurar as energias das quais elas devem estar livres, para voltar a serem almas livres, sem dívidas, sem comprometimentos kármicos, seja com a mentira, seja com a morte, entre outras realidades que a maioria dos humanos ignora e pensa que ignorando vai estar livre da influência que essa realidade, como a mentira, o medo e a dúvida, criam nas suas vidas. Então, para perceber a diferença entre uma coisa e outra, é muito importante filtrar o que é amor, o que é verdade, o que é medo e dúvida, culpa, e o que é delírio, falta de confiança, necessidade de autodestruição, que são as energias básicas que materializam a realidade de um ser esquizofrênico. E por isso volto a dizer a vocês, queridos amigos, leitores e acompanhantes, crononautas da nave Terra, a importância da meditação diária nas vidas de vocês. Por quê? Porque a meditação ela é realmente a única técnica segura no caminho até a verdade. Porque por mais que eu possa ler os seus registros akáshicos, você só vai acreditar na sua própria verdade no dia em que você experimenta ela e sintetiza. Síntese, né? A síntese o que é? É o resultado da tese e da antitese. Então a importância da meditação e o reconhecimento de que essa é uma técnica segura no caminho até a verdade, porque através da meditação disciplinada, nosso eu superior, guias amparadores extrafísicos podem tornar muito mais eficiente todo o processo de canalização informativa, energética e etc. Além da meditação, fazer tudo na vida com um sentido de disciplina verdadeiro, né? Então criar uma rotina sagrada, onde você pode trabalhar,
ser feliz, se sustentar. Não importa se você é terapeuta, se você é juiz, se você é caixa no supermercado, se você é lixeiro. Todas as ferramentas necessárias para que você faça aquilo que você realmente precisa estão disponíveis para você dentro das 24 horas que o dia oferece. Sendo que parte dessas 24 horas você tem que reservar pelo menos 5 ou 6 para dormir. Mas se você souber utilizar as horas do dia de uma maneira útil e proveitosa, você vai começar a compreender os mecanismos de funcionamento e também de comunicação do seu eu superior, guias e amparadores extrafísicos. Outro detalhe importante também é ser autossustentável. Ou seja, se você ganha 1.000 por mês, aprende a viver com 1.000 por mês e já está. Se você ganha 5.000 por mês, aprende a ser feliz com isso. Mas não seja aquele babaca que pensa, crê, que quanto mais melhor, que as coisas não devem ter limites, que dinheiro sempre é bem. Entende por quê? Porque dessa forma, não é que dinheiro seja ruim, mas se você dá demasiada importância para uma determinada coisa em um setor da sua vida, você pode vir a desbalancear todos os outros setores. E quando você desbalanceia muitos setores da sua vida é que os processos de assédio e obsessão acontecem. E se os processos de assédio e obsessão são intensos e rotineiros, né, você vai acabar adentrando pelos caminhos da esquizofrenia. Então, antes de tornar-se esquizofrênico, antes de ser refém das vozes que estão dentro da sua cabeça, é importante que você aprenda a conversar com elas para saber de onde elas vêm, quem elas representam no reino da sua consciência. Então, meditar, ter disciplina, criar uma rotina sagrada que você cumpre com honra, com amor, com prazer, de forma monástica, de forma guerreira, samurai. Ser autossustentável, ou seja, ao invés de ficar procurando emprego para que alguém te pague um salário, aprende a gerar riqueza, justamente porque quando você aprende a gerar riqueza, você expande os limites que um salário, a câmbio de vender seu tempo 8 horas por dia, por vezes limita. Isso não quer dizer que uma pessoa não pode ter emprego e não pode ter salário. Tudo depende do seu nível evolutivo, tudo depende da ambição que você tem para com a liberdade. Ter dinheiro suficiente para viver e ser dono do seu tempo é algo que pode fazer de você uma pessoa muito mais rica do que vender o seu tempo para ter cada vez mais dinheiro. Entendem? Então, criação de uma rotina, ser autossustentável, aprender a relacionar-se com o dinheiro livre de mentiras. Existem pessoas que têm dinheiro, querem fazer as coisas, mas de repente, graças a algum pensamento e graças a alguma impressão, desistem para que o dinheiro fique guardado. Isso é algo, digamos assim, é um embrião do câncer, né? Então, assim, cada coisa tem sua função. A função do dinheiro é proporcionar prazer, suprir necessidades. Então, dinheiro ele não tem que ser muito nem pouco, ele tem que ser suficiente. Por isso que você tem que ter muito claro quais são as suas necessidades, para que o seu eu superior possa definir de que forma ele vai realizar os eventos que têm que ser feitos para que essas necessidades possam ser supridas. Então, aprender a relacionar-se com o dinheiro de forma pragmática e livre de fantasias, livre de mentira, que é o que faz a religião, é muito importante. Saber quando se está mentindo e quais são seus verdadeiros níveis de sinceridade. Justamente porque quando a pessoa não sabe quando está mentindo, ela não pode se blindar. Ela simplesmente verbaliza coisas, verbaliza coisas, verbaliza coisas, porque ela tem que sustentar a mentira que ela criou lá atrás, então ela inventa novas mentiras aqui, agora, para sustentar algo que ela criou lá atrás, do qual ela não consegue ver-se livre. Então, por mais que às vezes seja necessário mentir aos demais para estar preservado, para ser respeitado, para estar protegido, as consequências de mentir aos demais sempre serão menores do que mentir para si mesmo e acreditar. Então a mentira, por vezes, na nossa realidade, ainda se faz necessária. E é importante saber disso para que você não se transforme
em um psicopata, em um homicida, em um justiceiro, em um vingador. Quando eu sei que estou mentindo, quando eu conheço os meus limites e os meus níveis de sinceridade, crio a situação vibratória necessária para que todo o meu sistema áurico esteja blindado contra essas influências que são consciências que nos fazem sugestões através de pensamentos, impressões e sensações. E claro, o trabalho das consciências obsessoras e assediadoras é essa: cultivar energias de medo, cultivar energias de dúvida, justamente porque é disso que eles se alimentam. Da mesma forma que o trabalho do seu eu superior, criadores e protetores originais, é fazer com que você seja feliz, é fazer com que você experimente o amor infinito, é fazer com que você sinta confiança. Coisa que no Brasil, principalmente, as pessoas estão bem longe de sentir, seja por si mesmo, seja uma pelas outras. Bom, queridos amigos, caros leitores, patrocinadores, admiradores, críticos, simpatizantes, a todos que nos acompanham nesses anos de blog médico animósico e canal no YouTube, gostaria de agradecer e convidar e pedir a todos que durante o mês de agosto façam como fez o Vitor, façam como fez a Kathleen. Patrocinem uma palestra, uma videopalestra em idioma português para o nosso canal e recebam de forma inteiramente gratuita um tratamento acástico de 10 a 30 dias com um mapa completo, limpeza e todo o suporte que Aura, Assistência Universal de Realimento Anímico Psíquico, oferece a vocês. Precisando, me escrevam para medicoanimosico@gmail.com e será um prazer estar em contato, trabalhando com vocês, principalmente as pessoas que estão no Brasil, que num momento como esse estão muito mais carentes, seja de inteligência, seja de sabedoria, seja de ajuda e orientação verdadeira, uma vez que o próprio presidente, eleito democraticamente pelas pessoas do país, é o maior ícone da imbecilidade, da escrotice e da imundície e da vergonha, para que o mundo inteiro seja testemunho de qual é a verdade que todos os brasileiros tentam esconder. Eu desejo que vocês sejam muito felizes e se liberem de toda essa mentira que é a era Bolsonaro. Precisando de ajuda, entre em contato. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Namastê.